Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada do nosso canal. Hoje o nosso mergulho vai ser profundo, viu? Nós vamos desconstruir a metodologia do professor Marcos Brasil, que cria uma ponte simplesmente fascinante entre a programação neurolinguística e as vendas de alto nível. É a oportunidade perfeita para entender como a nossa mente realmente funciona na hora de tomar decisões e, claro, como conduzir um cliente da mais absoluta clareza até a ação concreta. Vamos lá? Bom, vamos direto ao ponto com um fato bem contraintuitivo. Acredite se quiser, os seres humanos nascem com apenas dois medos naturais: o medo de sons muito altos e o medo de altura. Sério, só isso. Todo o resto é pura e simplesmente aprendido. A mente constrói esses mecanismos de sobrevivência, copiando o ambiente ao redor. Ou seja, qualquer medo que paralisa suas ações hoje, tirando esses dois instintos básicos, foi um comportamento absorvido ao longo do caminho. E para estruturar essa nossa jornada pelo material, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Rapidamente, são eles: 1. A mente e o medo. 2. As prisões invisíveis. 3. Os arquétipos de consciência. 4. Os 4 passos. E fechando com chave de ouro, a venda guiada. Pode ter certeza que essa teoria biológica vai se transformar em um framework de vendas ultra prático até o final. Começando então pelo passo 1. A mente e o medo e as suas fundações biológicas. Sabe qual é a missão número 1 do cérebro humano? Muito antes de existir qualquer grande meta ou propósito de carreira, o cérebro quer uma coisa só: sobreviver. Ele fica ali, monitorando o ambiente o tempo todo, fazendo uma pergunta silenciosa: eu estou seguro? Se a resposta for sim, ótimo, a vida flui. Mas se rolar o mínimo sinal de perigo, o foco muda na hora para proteção. Isso bloqueia totalmente qualquer chance de crescimento ou inovação. O que nos leva a essa citação brilhante: o mapa não é o território. Essa frase ilustra com perfeição como nós operamos. Através do que a gente observa no mundo, o nosso cérebro cria mapas internos, super subjetivos da realidade. Só que tem um detalhe: esses mapas nem sempre representam verdades absolutas ou perigos reais do momento presente. Muitas vezes, um medo gigante é só o cérebro reagindo a uma história antiga, contada lá no fundo da mente, para tentar manter a segurança, e não ao cenário real que está ali na frente. E para manter essa segurança a todo custo, o cérebro adora economizar energia. E aí entra um contraste muito forte entre duas funções cognitivas: lembrar e pensar. Lembrar é rápido, gasta pouquíssima energia e foca no passado, sempre reproduzindo aquelas velhas respostas que já funcionaram antes. Pensar, por outro lado, nossa, exige um esforço cognitivo imenso, gasta muita energia e foca no futuro. O problema é que, por preferir essa eficiência quase mecânica de lembrar, a gente acaba ficando estagnado, repetindo velhos padrões sem nem perceber. Ponto 2. Prisões invisíveis, os limites que nós mesmos construímos. Exatamente por causa dessa busca por eficiência extrema do cérebro, a gente entra num terreno bem perigoso. As táticas de sobrevivência que nos salvaram ontem se transformam nas armadilhas de hoje. Elas constroem essas prisões invisíveis que simplesmente travam o nosso avanço. E essas grades invisíveis são divididas de um jeito muito nítido. Elas podem ser mentais, que são aquelas famosas crenças limitantes; emocionais, quando um trauma lá do passado ainda dita as decisões de hoje; comportamentais, que são aquelas reações puramente no piloto automático; e a mais profunda de todas, a prisão da identidade. É aquela velha desculpa inflexível de eu sempre fui desse jeito mesmo. O perigo aí é que essas prisões criam um determinismo absurdo, fazendo o futuro parecer um roteiro que já está escrito e que não pode ser mudado. O que nos leva à parte 3, os arquétipos de consciência. Como será que as pessoas navegam por todas essas limitações? Bom, para lidar com essas barreiras e encarar o mundo externo, elas adotam posturas psicológicas específicas. E são essas posturas que moldam completamente a forma como os desafios diários são interpretados. Se a gente mapear a intenção, a emoção e a criptonita de cada arquétipo, olha só, o cenário fica cristalino. A vítima é totalmente movida pelo medo, e a intenção dela é sempre ser salva por alguém, ficando refém da impotência. O protagonista já tem uma pegada diferente. A emoção é a confiança, e a intenção é vencer a qualquer custo, mas ele frequentemente cai na armadilha do próprio ego. Já o libertador é guiado pelo amor, com a intenção genuína de libertar os outros das amarras deles, só que corre o risco imenso de cair no complexo de Salvador. O verdadeiro amadurecimento começa quando a gente reconhece essas posturas na gente mesmo. Seção 4. Os 4 passos da transformação. Depois de mapear essa teoria psicológica toda, é hora de ir para a prática, né?
Vamos sair do macro e entrar num framework acionável que realmente ajuda a escapar dessas prisões. Este é literalmente o roteiro passo a passo para quem quer uma mudança verdadeira. Consciência, desejo, estratégia e permissão. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte, preste atenção nisso. Ter só a consciência do problema nunca é suficiente para gerar transformação. É sério. Muita gente sabe exatamente o que precisa mudar nos negócios, mas continua paralisada simplesmente porque não ativou o resto da engrenagem. O pontapé inicial é, obviamente, a consciência. O movimento de mudança só começa quando a gente joga um holofote naqueles padrões que estão rodando no piloto automático. É fundamental admitir de forma bem clara e sem rodeios os resultados que se está colhendo hoje, antes de tentar ir para qualquer outro lugar. O passo seguinte muda o foco para o desejo. Mas veja bem, não é um desejo qualquer solto ao vento. É a decisão exata da identidade que vai ser construída, ancorada em objetivos positivos e super específicos. O foco não é só no que se quer ter no mundo físico, mas principalmente em quem se precisa ser, qual nova versão de si mesmo é necessária para chegar lá. Seguindo a lógica, a gente encontra o terceiro passo, a estratégia. Pensa comigo, ter um desejo gigantesco, mas zero estratégia por trás, é só uma intenção romântica, concorda? A pessoa precisa construir ativamente uma ponte entre o hoje e o amanhã. E a gente faz isso observando referências, copiando modelos de comportamento concretos de quem já chegou lá e criando um método para atravessar essa ponte. E agora, o que é realmente fascinante sobre este último passo, a permissão, é que ele escancara o maior ponto cego do desenvolvimento humano. Sem uma autorização interna, autêntica e profunda para finalmente deixar a velha identidade para trás, a autossabotagem é simplesmente garantida. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, tem a vontade, tem até a tática, mas no íntimo, lá no fundo, acha que não merece ou morre de medo do que os outros vão pensar. A permissão interna é de longe a chave mestra desse processo. O que nos traz a parte 5, a venda guiada. É aqui que a gente aplica o framework de vez. Com os 4 pilares alinhados, a gente traz toda essa psicologia para o campo de batalha dos negócios. E no caso de transações de alto impacto, tipo no mercado imobiliário, o ato de vender deixa de ser empurrar produto e vira pura condução estratégica. E rola um conflito muito forte nas negociações. O que o cliente diz que quer, ali na superfície, quase sempre é o oposto do que ele realmente precisa. Todo mundo pede roteiros rápidos, velocidade a qualquer custo, aquele atalho fácil, sabe? A grande verdade, no entanto, é que para superar o maior inimigo das vendas, que é aquela indecisão crônica, as pessoas precisam de ajuda para regular as emoções, precisam de mudanças que aconteçam de dentro para fora. E é exatamente por isso que um profissional de elite não simplesmente vende, ele atua como um guia. Ele pega o cliente pela mão e conduz pelos mesmos 4 passos. Começa fazendo perguntas que trazem muita consciência sobre a situação atual. Depois, estimula o desejo, fazendo o cliente visualizar um futuro muito melhor. No terceiro passo, apresenta a estratégia, onde o serviço ou imóvel vira a ponte lógica para esse futuro. E, por fim, em vez de fazer aquela pressão de vendas chata, o guia ajuda a destravar os medos, concedendo a permissão para uma decisão madura e segura. Toda essa engenharia por trás do comportamento humano, indo desde o instinto mais básico até o fechamento de um contrato de alto valor, é incrível, não acha? E para fechar esse nosso mergulho profundo no material de hoje, eu deixo uma pergunta bem provocativa. Se a identidade atual for mantida do jeito que tá, que tipo exato de futuro está sendo construído? Fica aí a reflexão para a gente reconhecer as nossas próprias prisões e dar o próximo passo estratégico. O aprendizado por aqui nunca para. Um grande abraço e até a nossa próxima análise estruturada.